irmãos, vamos retomar nosso estudo sobre combate à ansiedade. Vamos abrir a palavra de Deus no livro na Epístola de Paulo aos Filipenses. Capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Filipenses. A gente vai ler o versículo 6, depois vai voltar para o versículo 3, porque nós estamos estudando sobre esta passagem que fala de ansiedade, mas observando todo o contexto do capítulo. O versículo 6, a parte A, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí o versículo 3, a parte A, diz: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Aqui nós temos observado, que a igreja de Filipos era uma igreja ansiosa, preocupada, estressada. E o apóstolo Paulo está preocupado com os irmãos. Ele está na prisão, ele não pode visitar os irmãos. Isso é mais um fator que deixava os irmãos angustiados, aflitos, ansiosos, tristes. E aí ele escreve uma carta que é conhecida como a Carta da Alegria. Mas a Carta da Alegria foi enviada para um povo triste, porque a Carta da Alegria visava justamente isso, combater aquela tristeza. E a tristeza deles tinha raiz na ansiedade. Por isso que Paulo está ordenando que eles não vivam ansiosos. Então, os Filipenses, no versículo 6, uma igreja que apresentava sintomas de ansiedade. Esta ansiedade, ela refletia, se expressava em estresse, nós vemos no versículo 2, em tristeza, vemos no versículo 3, e em desregulação emocional, nós vemos no versículo 4. Aí está a importância de despertar para dentro, que Paulo vem dizendo para elas: pensem no Senhor, concordemente no Senhor. Vocês têm que pensar como o Senhor pensa de vocês. As emoções mal governadas podem manchar as boas obras. Essas irmãs eram irmãs de boas obras. Não eram qualquer irmã, não era um joio, não era uma iluminada, duas iluminadas que estavam na igreja para dar problema, não. Mas elas começaram a ser um problema por causa das intrigas, do estresse, da ansiedade entre elas. E essas intrigas estavam manchando as boas obras que elas tinham praticado. Por isso Paulo diz: pois juntas elas trabalharam comigo. Elas cooperaram comigo e com outros irmãos. Elas têm boas obras, mas aí vai ficar registrada a briga, a discórdia. Não é justo. E Paulo está preocupado com essas irmãs. As boas obras que se oferecem ao Senhor Jesus, muitas vezes manchamos por conta de nossas emoções. Ou melhor, por conta do descontrole sobre nossas emoções. Então, Paulo, nessa etapa aqui, ele vai expressar uma humildade muito grande. Ele vai reconhecer a sua limitação. Ele vai reconhecer a sua dependência de outros irmãos. Não é porque ele era um apóstolo, muito experimentado, capacitado, instruído, sábio, que ele é independente, que ele é suficiente. Então, ele vai mostrar que o caminho para vencer a ansiedade não é um caminho de isolamento, não é um caminho individualista, é um caminho coletivo, de pessoas que se envolvem com esse objetivo de ajudar o outro a vencer
a ansiedade. Veja só, ele busca ajuda contra a ansiedade nos irmãos. Ele vê, eu não posso nem ir lá, e mesmo que eu possa, também eu não vou resolver tudo sozinho. Então, o que é que ele faz? Ele procura alguém fiel, a ti, fiel companheiro de jugo. Peço que as auxilies. A ti, fiel companheiro de jugo, por favor, auxilie essas irmãs. Me ajude a resolver esse problema, a curar esse estresse que existe entre elas. Alguém fiel. É nisso que eu quero trabalhar com os irmãos. Porque a gente não pode pedir ajuda a qualquer um. Às vezes a gente tem amigos, muito íntimos, mas são tolos. Mas a gente gosta muito deles e a gente se identifica muito com eles, mas que não são capacitados, não são gabaritados para ajudar em determinadas situações. Você não vai pedir conselho a um ímpio para resolver um problema espiritual, ou resolver um problema entre irmãos. Você precisa procurar um irmão crente. Mas também você não vai procurar qualquer irmão, porque tem irmão que despreza muitas vezes o conhecimento, ignora, não busca, ou é um novo convertido, é um neófito. Aí você tem que procurar alguém que tenha uma história, que mostre testemunho, que mostre exemplo. Selecione com maior cuidado. Ainda que esse irmão não seja tão próximo, você tem um bem próximo, íntimo, que tem afinidade com você conversa coisas com ele, ele conversa com você, e tem um que é mais distante, que não há tanta aproximação, mas é sábio, conhece as escrituras, tem testemunho de crente, vá para ele, porque é o que Paulo está fazendo. Paulo tinha muitos crentes a quem recorrer, mas ele não recorre a qualquer um. Ele vai para alguém que é fiel e que é um companheiro de jugo, ou seja, de trabalhos. A palavra fiel é gnésios, do grego, que traz o sentido de alguém verdadeiro, genuíno, sincero em trabalhos, em labuta, envolvimento com a obra. Então, se essa pessoa tem realmente esse zelo, esse lado verdadeiro, genuíno e sincero de cuidar das coisas do Senhor, Paulo observa e diz, é você, meu irmão. Você é quem pode me ajudar nessa obra. Então, uma das coisas que nós precisamos para vencer a ansiedade é da humildade. Para chegar e dizer, sozinho eu não dou conta. Nem da minha ansiedade, nem dou conta de ajudar o irmão sozinho que está sofrendo com ansiedade. Vem cá, junta pessoas que têm competência, capacidade para ajudar, para que as auxilie na promoção da união. Lembrando que foi construído juntos, a gente vai ver todos esses pontos. Primeiro, a importância de alguém fiel, conhecedor das Escrituras, sábio. Aí depois, em outra ocasião, a gente vai ver que o objetivo é a promoção, auxiliar na promoção da união. Depois a gente vai ver que é necessário lembrar do que foi construído juntos. Preciso que você traga a história dos momentos bons, porque quem tem um coração ansioso, ele não tem capacidade de lembrar das coisas boas. Ele generaliza sempre para o mal. Tudo que eu faço não presta. Toda vez as coisas dão errado para mim. É tudo mentira. É por conta das distorções cognitivas, da aflição, da angústia, que ele não consegue enxergar as coisas que já construiu, que já fez, que já superou, e isso fragiliza mais ainda a sua recuperação, a sua volta por cima. Aí lembrando os feitos já realizados consigo mesmo e com os outros, lembrando o lugar a que se pertence, porque Paulo diz, e a todos aqueles que estão escritos no livro da vida. Olha, então é como se Paulo estivesse dizendo, você não é daqui não, porque você está tão preocupado com coisas daqui. Calma aí, lembre-se de onde você é. É uma forma de vencermos a ansiedade, mas isso vai ser para depois. Primeiro vamos ver a questão de escolher a pessoa certa para nos ajudar, nos auxiliar
contra a ansiedade. Ter cuidado para não confundir sabedoria e fidelidade com status e glamour. Tem muita gente que na igreja é visto, né, como alguém, nossa, olha aquele irmão, e, né, tem um destaque maior por algum aspecto que não é sabedoria, que não é capacidade de resolver problemas. E aí vai por causa desse status, desse glamour, né, o irmão mais velho na igreja, o irmão que conhece mais de Bíblia, vê só ele decorou a Bíblia toda. Cuidado, não é isso. É saber aplicar. Porque conhecer a Bíblia toda, o diabo conhece. Mas veja como ele aplicou a Bíblia. Ele pegou um texto verdadeiro e aplicou de uma forma enganosa. Pula daqui, não está escrito que se tu ordenar, está escrito, bora, pule. E aí ele estava tentando a Cristo, tentando fazer com que Cristo provasse a Deus, tentasse a Deus. E aí Cristo diz, não, eu tentar o meu Deus, de jeito nenhum preciso não. Sei quem Ele é, eu sei quem eu sou, então não farei. É isso, né? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus Cristo corrigiu aquela distorção escriturística, aquela heresia com cheiro de verdade que Satanás apresentou. Então não é só conhecer Bíblia, é também saber aplicar, é também saber entender o que Deus quer. Alguém fiel em trabalhos, não é? Aí veja só, Eclesiastes capítulo 4, versículo 3 diz: melhor é o jovem, pobre e sábio, do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Quem é o jovem, a criança sábia? É aquela que se deixa admoestar, que aceita a correção, que muda quando é corrigido, que tem humildade para aceitar a repreensão. Não, se ele está sendo repreendido é porque é o ignorante. Não. Veja como ele vai reagir à repreensão. Porque se ele reconhece o seu erro e muda, essa é uma pessoa sábia. E o que a Escritura está dizendo é isso. Olha, o jovem pobre e sábio é mais importante do que um rei velho e insensato. Então, procurar isso. Não é idade, não é tempo de igreja, não é memória, não tem nada a ver com isso. É se a pessoa é humilde e tem conhecimento prático da palavra de Deus. O relacionamento com a palavra de Deus supera a sabedoria do mundo. Procure pessoas que realmente estão o tempo todo ali, querem conhecer sobre a palavra de Deus, envolvido com a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, questionando algumas coisas que podem contrariar essa palavra santa, querendo resposta para a situação. Então, essa pessoa que está mais interessada em conhecer as doutrinas, a verdade de Deus, ela é uma pessoa que você deve pôr os olhos nela. Veja o que diz Salmo 119, versículo 97 a 100. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Uma pessoa dessa pode pegar para você e dizer, opa, isso daqui vai ser em que eu vou me apoiar para buscar ajuda, para pedir uma orientação. Por quê? Alguém que medita na lei de Deus, na palavra de Deus, todo dia, essa pessoa vai receber de Deus muito, todo dia. Aí ele diz, os teus mandamentos me fazem mais sábios do que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Então, está sempre com ele. Isso faz dele mais sábios do que as pessoas que não têm conhecimento de Deus, né? Que são inimigas, que não têm vínculo com ele. Ele é mais sábio do que todos os que estão fora da igreja. Essa pessoa é importante, mas não para por aí. Essa pessoa que ama a lei de Deus e medita nela todos os dias, ele também, veja o que faz, supera em compreensão os intelectuais e os instruídos.
o 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus mandamentos. E ele não faz de uma coisa do conhecimento, do estudo das escrituras, um hobby, algo mecânico. Ele não quer aparecer, mas ele quer meditar. É a diferença. Os mestres tinham ali o conhecimento teórico e dominavam as técnicas e falavam e tudo e mostravam, mas ele observou que eles não viviam mergulhando nesse conhecimento. Era como se fosse assim: não, eu vou estudar aqui para que eu passe com propriedade, com categoria, com excelência esse conhecimento. Então, enquanto eu tenho que ensinar, eu estou buscando esse conhecimento. Eu tenho que me mostrar bem no domínio, porque eu sou o mestre. Então eu tenho que saber ensinar com excelência. Davi não. Davi, além de aprender, ensinar, quando ele aprendia, ele meditava. Não era para, eu vou levar isso e eu vou ter propriedade para falar, excelência, não. Era para experimentar, desfrutar, vivenciar aquilo que ele estava aprendendo. Então ele ia consumindo aquilo, ele ia se alimentando por aquilo. Isso fazia dele mais sábio do que os mestres. Depois nós vemos que isso faz com que ele seja superior em prudência aos mais experientes. Porque aí ele diz num 100: sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Então é esse tipo de pessoa que deve ser aquela pessoa que deve estar sempre ao nosso lado. A gente deve estar trocando ideias, trocando argumentos, trocando amizade com uma pessoa que conhece muito da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem essa capacidade de fazer você mais sábio do que as pessoas do mundo, mais sábio do que os mestres que ensinam essa palavra, e mais sábio até do que aqueles que têm muita experiência na vida, muito tempo de lida, com os problemas da vida. E qual é o caminho para isso? Como é que eu posso ser assim e como é que eu posso encontrar alguém que é assim? O caminho, você vê, Provérbios, ele já deixa bem claro como é que se adquire esse conhecimento. Mas, infelizmente, a gente usa esse esforço para adquirir recurso financeiro, para superar problemas e dificuldades que vêm sobre nós, para muitas coisas. Para juntar condições e ter um passeio, um descanso, um lazer. Infelizmente, muitas vezes não usamos para o que realmente importa. Veja só, Provérbios capítulo 2, do versículo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, esconder com você os mandamentos do Senhor, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento. Agora veja, precisa de ação verbal. E se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, clamor. Deus, eu quero da tua sabedoria, eu quero do teu conhecimento. Então você crê, você expressa com clamor. Se buscares, aí agora vem o braçal, a ação. É o que nós vamos ver no estudo da terça-feira, que amar ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças. Veja, se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás
conhecimento de Deus. Veja o que é que ele está dizendo. Ele está citando Tiago aqui. Na verdade, Tiago nem existia, não é? Então, Tiago está citando ele. Essa passagem. Quando Tiago diz assim: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Clame por sabedoria, que liberalmente Ele dá, e nada lhes impropera. Mas peça com fé. Esse pedir com fé é pedir procurando, com ação, com atitudes. Porque a fé, dito lá em Tiago, é aquela que move você. Não é aquela que fica acomodada, guardadinha, uma centelha no meu coração. Não, é algo que incendeia você e faz você agir. Não é isso que Tiago diz? Se você tem fé, mas não tem obras, essa fé é morta. Então, quando diz assim, peça com fé, está dizendo, peça e corra atrás. Peça e se esforce. Mas se esforce como uma pessoa que está procurando prata ou ouro. Um garimpeiro, alguém que se esforça, que se acaba, que se arrasa em busca de sabedoria. É esse tipo de gente que a gente tem que encontrar. E é esse tipo de pessoas que nós precisamos ser. Para quando a igreja tiver problema em alguma situação, a gente tem que escolher. Então, irmão, ajuda aí, faça isso. Porque a ideia é que seja alguém fiel, companheiro de jugo. Alguém que tenha amor pela palavra de Deus. Esteja disposto a se sacrificar pela palavra de Deus. Então é assim, você sente o desejo no coração, você expressa em palavras e clamores, pedindo a Deus, e você rala, você se esforça, você usa o seu dinheiro para comprar livros que te tornem mais sábio, você usa o teu esforço para se deslocar de um lugar para o outro, para encontrar alguém que pode te instruir, você se tornar mais sábio, você sofre coisas necessárias para adquirir o conhecimento. Então você está cavando o conhecimento, você está procurando. Quando Deus vê isso, Ele derrama conhecimento sobre você. Aquilo que você ama, você terá. Se você ama o dinheiro, Deus pode encher você de dinheiro e você ir para o inferno. Se você ama prazeres, Ele pode encher você de prazeres e você vai para o inferno. Mas se você ama a palavra dele, Ele vai encher você de conhecimento dele. E você vai ser alguém fiel e você vai ter a companhia do Senhor o tempo todo. Mas é isso. A operação do erro faz com que as pessoas recebam, né? E por desprezarem o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Desprezaram o conhecimento? O que é que vocês querem? Querem o pecado? Então vá para o pecado. Agora, quando você ama o conhecimento, ama o meu conhecimento, procura como ouro e como prata, clama por ele, então tome o conhecimento. Nada vai improperar você. Você vai receber o conhecimento de Deus liberalmente. Agora tem que pedir, clamar com fé, e essa fé tem que ser expressa em ação. Alguma dúvida, irmãos? Questionamentos? Algo a acrescentar? Então, os irmãos fiquem em paz, estejam despedidos, mas antes vamos clamar ao nosso Deus para que Ele nos dê essa sabedoria e nos faça lutar. Pode falar, irmãos. Aqui no Salmo 1, versículo 2, complementando. Sim. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É isso aí. Né? Todo esse salmo, ele assim, tem muito a ver com o que foi pregado, foi falado agora, né? Dentro do estudo. Cai totalmente. Todos os versículos, né? A gente tem que combinar. E você vê que tem um lado negativo, né? Que diz assim, não ande, não sente, não se detenha. Não que não se detenha no caminho do Pode ler todo, dona Lúcia. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Aí diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a corrente de águas, que devido o tempo dá o seu fruto, e sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Né? Essa corrente de água, sabe quem é? É Deus. É o que a gente está falando aqui, é tudo isso, né? Não procure pessoas ignorantes. Não se detenha no caminho dos pecadores. Não se assente na roda dos escarnecedores. Eles não têm nada a oferecer a você, né? Não se detenha e não ande no caminho dos ímpios. Não no conselho dos ímpios. Não vá para eles. Tenha o seu prazer na lei do Senhor. Medite nela de dia e de noite. Não cesse de meditar na lei do Senhor. Sabe o que vai acontecer? Você será como uma árvore frondosa, uma árvore plantada junto à corrente de água, junto ao trono de Deus. Você será como uma árvore aonde Deus está passando o tempo todo e enchendo você de graça, de sabedoria, de conhecimento, para que você não só vença a sua ansiedade, como você também possa saber a quem escolher para te ajudar contra a ansiedade, como também você será alguém pronto para ajudar aquele que precisar de você contra a ansiedade, né? Gostei desse povo, achei que tem muito a ver. Tem, caiu muito bem, encaixou bem. É bom que vai nos complementando, né? A gente vai vendo o quanto a Bíblia ela tem ramificações, né? Que você vai, prepara os textos e tudo, daqui a pouco outra irmã se lembra, olha esse daqui, e você vê o quanto a Bíblia se confirma, ela se interpreta, né? Então vamos orar, pedir ao irmão Lourivaldo que nos conduza em oração de gratidão a Deus por tanta graça derramada sobre nós e que Ele nos dê a sabedoria do alto para enfrentarmos a ansiedade e qualquer transtorno dessa vida. Senhor Deus e eterno Pai, te agradecemos pela tua graça, Senhor, pela tua misericórdia. Nos fortalece fisicamente e espiritualmente. Nos dás condição, Senhor, nos dás sabedoria e inteligência para agirmos corretamente quando levarmos a tua mensagem a qualquer necessitado. E que seja feita a tua vontade e não a nossa vontade. Amém. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Pronto, irmãos. Até a próxima.